Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está aqui e os próximos que vão nos assistir mais à frente, assim que tiver oportunidade. Então, agora vamos entrar aqui no direito penal militar. A gente vai falar aqui agora sobre o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. 1969, para todos que sabem, a gente estava vivendo uma ditadura militar. Então, o Código Penal Militar foi inserido dentro do contexto aqui do ato institucional número 5, que é de 68, tá? Então, fiquem espertos para interpretarem o Código Penal Militar à luz da Constituição atual agora. O que a gente verificar que não foi recepcionado pela Constituição, e aí uma grande pegadinha, olha só. Aqui, quando ele entrou em vigor, 69, existia a Constituição de 88 nessa época? Não, a Constituição de 88 é a partir de 5 de outubro de 88, certo? Então, eu não posso dizer que ele é inconstitucional tendo como parâmetro a Constituição de 88. O parâmetro aqui é a Constituição de 69, a Constituição de 67, 69, ok? Quando a gente compara o Código Penal Militar à Constituição atual, a gente diz que ele foi ou não recepcionado pelo texto constitucional em vigor. É diferente. Entendeu isso? Só para você se situar nos termos técnicos de interpretação aqui em matéria constitucional, em controle de constitucionalidade. Não cai controle, eu sei que não, mas já disseram que não caía e teve uma questão de constitucional na primeira prova falando sobre controle de constitucionalidade de maneira indireta. Então, para a gente ter o máximo de acerto possível, eu também estou falando isso. Vamos avançar, a gente vai ver o Código Penal Militar, sobretudo na sua parte geral, falando sobre a aplicação da Lei Penal Militar. O que é importante? Aí você vai ver que o código já está desenhado para você, tá? E aí você vai ver aqui o princípio da legalidade, um dos principais princípios do direito penal, seja ele penal comum, seja ele penal militar. E onde você encontra o fundamento constitucional disso aqui? Você encontra lá no artigo 5º, inciso 39, que eu já deixei alinhado contigo no vídeo de direito constitucional que a gente fez hoje. Mas aí a gente vê aqui na lei penal militar que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que a gente quer dizer? Que tem que haver uma lei, né? E essa lei tem que ser federal, porque lembra que eu mostrei para você lá o artigo 22, inciso 1º, que compete à União legislar sobre matéria penal e processual, seja ela penal, seja processual civil, processo de maneira geral e penal, então a lei tem que ser federal, não pode ser uma lei de estado, não pode ser uma lei do município, tem que ser uma lei federal. A lei federal legislará sobre, entendeu? Então não há crime sem lei anterior. A lei tem que ser prévia, tem que ser anterior ao fato praticado. Porque se o fato acontece e não tem uma lei prevendo aquilo, o fato é atípico, não é considerado pelo direito penal, seja ele penal comum, seja ele penal militar. Então não há crime sem lei anterior que o defina. Tem que definir a conduta para ela ser tipificada como crime militar. E não há pena sem prévia cominação legal. A pena também tem que ser prevista. Você não pode ter uma conduta e você ter uma pena surpresa. Por exemplo, não tem uma descrição da pena. Você tem que ter tanto a conduta previamente estabelecida quanto a pena previamente estabelecida, para você ter noção se você deve ou não realizar aquela conduta criminosa, ok? E aí você está diante do princípio da legalidade em matéria penal. E por que penal militar? Porque você vai ver que a conduta vai estar descrita como crime militar. Onde a gente vai ver o crime militar? Lá no artigo 9º mais à frente. Beleza?
Antes, porém, vamos ver aqui outras coisas interessantes. Ninguém será punido por fato, é um fato concreto, que lei posterior deixar de considerar crime. Então, se uma lei posterior deixar de considerar aquela conduta criminosa, você vai ter o fenômeno da abolício crime. A abolício crime vai considerar aquilo não um crime mais. A lei deixou de considerar aquele fato criminoso. Um exemplo no direito penal comum é o crime de adultério, ok? O crime de adultério deixou de ser considerado um crime, um crime comum, porque a sociedade evoluiu e viu que era um pouco desnecessária aquela conduta ali como crime, né? Afinal de contas, ninguém comete adultério no Brasil, né? Enfim, então a gente verificou que tendo aquela conduta ou não tendo aquela conduta, o pessoal continuava adulterando, então cometendo adultério, né? E de forma assim bastante, como eu posso dizer, eficaz, o nosso legislador modificou o Código Penal comum e transformou aquilo em abolício, deixou de considerar crime. Então aqui também é a mesma coisa. Ninguém pode ser punido por um fato que lei posterior deixou de considerar crime. Cessado em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível. Traduzindo, mesmo que haja uma sentença condenatória, você foi condenado por um fato que deixou de ser considerado crime. Vai ser revista aquela sentença e você vai ser absolvido, ok? Vai deixar de considerar aquele fato crime, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Ou seja, quanto aos efeitos de natureza civil, você vai responder na área civil, mas não na área criminal. O crime já não mais existe, mas você pode ter, com aquela conduta, causado algum dano a alguém? Sim. Se você causou dano, você tem o dever de indenizar. E esse dever de indenizar é de natureza civil. E a lei acertadamente manteve o seu dever de indenizar. Por isso, a sentença, os efeitos civis são mantidos, salvo quanto aos efeitos civis, ok? Traduzindo aqui o artigo 2º para você, tá? Eu tenho certeza que você já sabia isso tudo. Eu estou só falando aqui para você lembrar, tá bom? Retroatividade da lei mais benigna. A lei posterior, está falando posterior, não é anterior, posterior, que de qualquer outro modo, favorecer o agente. Então tem que ser aquela lei que é mais benéfica ao agente. Aplica-se retroativamente. Retroativamente significa aplica-se a fatos anteriores. Então a lei é posterior, mas o fato pode ser anterior. Então ela vai retroagir para beneficiar o réu. É o que a gente vê lá no nosso artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Lembra dele? Que eu falei que ia aparecer em penal para você? Aqui tem aqui uma miudeza dele aqui no Código Penal Militar. Percebeu? Que isso, meu chefe, é muita informação. É, mas faz parte. É para você ficar esperto que direito é isso aí. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Foi condenado, mas veio uma lei posterior que favoreceu o réu. Vou te dar um exemplo, também lá do nosso Código Penal Comum. Na verdade, lá na lei de crimes hediondos, tem uma coisa que diz assim: considera-se crime hediondo a posse de arma de fogo, né? Antes era só arma. Aí o legislador brilhantemente colocou arma de fogo e completou. Aí o cara que tinha roubado com a faca, que estava preso com a pena maior, ele foi favorecido, porque não era arma de fogo, era uma arma branca. E arma, por si só, não era considerada crime hediondo. E aí
Ele teve uma pena reduzida e a progressão de regime foi diferenciada, ele foi posto em liberdade. Isso depois foi corrigido pelo nosso legislador. A Lei de Crimes Hediondos fez a correção em tempo. Depois de ter feito um monte de cagada, conseguiram fazer essa correção. E hoje já não é mais assim o texto da lei. Mas eu só estou te dando um exemplo para dizer que mesmo depois de condenada a pessoa, vindo uma lei, sobrevindo uma lei que favoreça o agente, ela será aplicada. Quando é que vai favorecer o agente? Quando for matéria penal. Um exemplo: se diminuir a pena dele, se houver uma melhora na progressão de regime de pena, entendeu? Se diminuir o prazo prescricional, que vai prescrever mais rápido. Isso tudo são causas de melhoria para o réu. E isso faz com que a lei retroaja para beneficiar o réu. Eu sei que você também sabia isso tudo. Eu estou só aqui falando para você lembrar. Apuração da maior benignidade. Aí o Código Penal Militar, que é mais conceitual do que o Código Penal Comum, vem dizer aqui o que é mais benigno. O que é mais benigno para o réu? Para se reconhecer qual é a maior, o que é mais favorável ao réu, a lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto das suas normas aplicáveis ao fato. E aqui, acertadamente, o Código Penal Militar avançou na sua ao seu tempo. Por quê? Aqui, doutrinariamente, tinha um problema. Muitos da doutrina entendiam uma coisa, muitos da doutrina entendiam outra coisa. Uns entendiam que deveria ser aplicada as melhores partes de cada lei, formando uma terceira norma que seria aplicada ao caso. Isso foi discutido, inclusive pelo STJ, se eu não me engano, na súmula 500 ou 501, que fala sobre a combinação de leis penais, tá? E aí o STJ chegou ao seguinte entendimento, convergente com o que está previsto aqui no Código Penal Militar. Ou você aplica uma lei toda, ou você aplica uma outra lei toda, desde que seja mais favorável ao réu. Entendeu? Você não pode combinar uma lei e outra lei para ficar mais favorável ainda ao réu. Que alguns juízes estavam fazendo isso, criando uma terceira lei, acabando legislando no caso concreto, o que não é para acontecer. E o STJ veio pacificar isso. E aqui o nosso Código Penal Militar, já de 69, já dizia isso, que não era para criar uma terceira lei para aplicar o caso. O juiz não é um legislador. Ou você aplica uma lei ou você aplica outra lei, desde que mais favorável às normas aplicáveis àquele fato, ok? Você vai ver que tem medidas de segurança, eu não vou entrar muito aqui no... E você vai ver que tem lei excepcional no artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, então olha só, quando é uma lei excepcional e quando é uma lei temporária. Eu botei aqui, se você percebeu, de acordo com a cor que está correspondendo ao conceito. A lei excepcional é aquela que, cessadas as circunstâncias que a determinaram. A excepcionalidade terminou, ela termina. Digo de novo, ao contrário. A lei excepcional é que aquela circunstância determinada terminou. Não, a circunstância não é temporal, para você não confundir com a temporária, entendeu? A temporária é decorrido o período da duração daquela coisa. Então vamos lá. Lei da Copa do Mundo. O pessoal sempre dá esse exemplo. A lei da Copa do Mundo, na época lá, aplicada pela FIFA, etc., trouxe algumas condutas criminosas dentro do estádio de futebol. E aquelas condutas tinham duração enquanto tinham valor enquanto durassem a Copa do Mundo. Quando acabou a Copa do Mundo, acabou aquele tipo penal, ok? E aí deixou de existir aquele tipo penal. Aquilo ali era uma lei temporária, uma lei penal temporária. A lei excepcional é aquela que vai ter aquela circunstância excepcional naquele caso. Um exemplo, houve uma
catástrofe, e durante aquelas circunstâncias de catástrofe vai considerar aquela excepcionalidade, dentro daquele contexto excepcional, aquela conduta criminosa. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que significa isso? Significa dizer que a lei excepcional ou a lei temporária será aplicada ao tempo do fato. E se acabou a vigência dela e a outra lei que vem na sequência for mais benéfica, vai retroagir para aplicar o fato excepcional temporário? Não, federal. Essa é uma exceção da exceção. Por quê? Porque se você aplica a lei mais benéfica, normalmente a lei posterior vai ser mais benéfica, porque aqui a conduta é mais grave. Você está dentro de um contexto temporário ou você está dentro de um contexto excepcional. Se você cria uma lei penal para resguardar algum bem jurídico tutelado nesse período, é porque você quer que aquela conduta seja incriminada, mesmo depois que aquele período acabe. Se o período excepcional ou temporário acabou, né, vai sobrevir uma lei que é mais favorável. Se ela retroagir para beneficiar o réu, é a mesma coisa que essa lei excepcional ou temporária não tivesse existido. Seria algo bizarro. O que não. Há doutrinadores no direito penal que defendem essa tese. Só que o que prevalece, inclusive no STF, no STJ e na maioria da doutrina, é de que a lei excepcional e a lei temporária são constitucionais e vão prevalecer mesmo que sobrevenha uma lei mais favorável ao agente. Ela é aplicada ao fato que ocorreu durante a sua vigência. Entendeu? É isso que você vai levar para sua prova. E ela é ultrativa. Ela é aplicada para frente. Entendeu? Para o fato e vai reger o fato até a sua sentença. Tempo do crime. Artigo 5º. Considera-se praticado o crime quando? No momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Que isso, meu chefe? Que é isso? Como assim? Então, aqui é a teoria da conduta. Aqui você vai dizer o seguinte, olha só. O Código Penal Militar adotou a teoria aqui para a conduta que no tempo do crime, a da ação ou da omissão. É esse o tempo do crime. Vou te dar um exemplo para você ficar mais malandreado, que é diferente do local do crime. A gente vai distinguir isso aqui porque também cai em prova. Só para você ficar esperto, olha só. A pessoa deu um tiro na outra pessoa. A dá um tiro em B. B não morre de imediato. Ele vai morrer daqui a 40 dias. Vou te dar um exemplo. No meio do caminho. Só que A tem 17 anos e deu um tiro em B, que tem 20 e poucos anos. A, só para a gente dar um contexto militarizado, A estava se apresentando para o serviço obrigatório militar. E B já era soldado do exército, digamos assim. Só que vou tirar o tiro, vou dar uma facada. Né? A deu uma facada na fila lá do soldado do exército. E o B, que tomou a facada, só morreu 40 dias depois. A fazia aniversário, 18 anos, em 20 e poucos dias depois do dia da facada. Quando o B morreu, ele já tinha 18 anos. Só que pela teoria adotada pelo Código Penal Militar, A vai responder por sua conduta ao tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então ele vai responder ele ainda era de menor. Ele era menor de idade. Então ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio previsto no Código Penal Militar. Mesmo sendo crime militar, ele vai responder pelo ECA.
Estatuto da Criança e do Adolescente, lembre-se disso. Isso aqui é só um exemplo para você entender a teoria aqui do tempo do crime, que é a teoria aqui do momento da ação ou da omissão, teoria da atividade, teoria do momento da conduta, da ação ou da omissão, mesmo que o outro seja o momento do resultado, ok? O lugar do crime. O lugar do crime considera-se praticado no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa. Então está falando do momento da ação ou da omissão, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma da participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então aqui, no lugar do crime, você não vai usar meramente a teoria da atividade, que é o momento da conduta. Você vai usar a teoria mista ou a teoria da ubiquidade. Teoria mista ou teoria da ubiquidade. O que significa isso? Que considera esse lugar do crime o momento da ação ou da omissão, bem como o momento do resultado. Ok? Considera-se o lugar da ação e o do resultado. Por isso é teoria mista. Beleza? Ubiquidade ou teoria mista. Nos crimes omissos ou omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, era para ele agir, mas ele não agiu. Então, considera-se praticado no lugar em que deveria realizar a ação que omitiu. Ele deveria socorrer aquela pessoa, só que ele não socorreu. Onde ele não socorreu? Ali em frente ao quartel, não sei das quantas. Então, é na frente do quartel, não sei das quantas, que é o lugar do crime praticado. Porque onde ele deixou de fazer o que deveria ter feito. Entenderam isso? Aí você vai ver a teoria, a territorialidade, você vai dar uma lida no território nacional, quando é território nacional, a ampliação de território, conceito de navio, de pena. Aí você vai ver os crimes militares em tempo de paz. O crime militar em tempo de paz, aqui está esmiuçado, explicado, desenhado. Você vai ler e reler essas letras garrafais aqui, todas elas, se ligando principalmente no que tange aqui ao que vai aparecer com a Lei 13.491 de 2007. Lembra daquela, crimes dolosos contra vidas cometidos por militar contra civil de competência do Tribunal do Júri. Aí você vai ver militar da União, são competências da Justiça Militar, ser praticados no contexto. Então aqui, ó, aí aqui é o bizu do bizu. Nos crimes de que trata este artigo, quando doloso contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas. Está falando do PM aqui? Não, está falando da Força Armada. Contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, ser praticados no contexto. Qual é o contexto? Do cumprimento de atribuições que forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado de Defesa, de ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou atividade de natureza militar, de operação de paz, da garantia da lei e da ordem, que você já ouviu falar, missões que envolvem Exército, Fuzileiro Naval e PM, comunidade, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, ou atribuição subsidiária. Então, aqui você tem que estar ligado que se for o PM, vai para o tribunal do júri. Se for o militar do Exército, vai para a competência da União. Entendeu isso? Competência da Justiça Militar da União. Ok? Bom, essas eram as considerações sobre a aplicação da Lei Penal Militar. Aqui falando sobre... Eu vou fazer mais uns 3 ou 4 vídeos explicando sobre o Código Penal Militar, outros pontos específicos. Aqui apenas da aplicação da Lei Penal Militar.
tá? Os principais pontos e o que você vai levar para a prova. Você vai dar uma atenção especial ao artigo 9º e os primeiros artigos que eu expliquei para você lá, tá? E nos próximos vídeos eu vou explicar a teoria do crime, aqui, nexo de causalidade, etc, tá? Fiquem atentos porque vai ser o filé do filé para você levar para a prova, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.